São 13 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News. Muito boa tarde, caros ouvintes. Quarta-feira, acompanhe as manchetes que marcam a atualidade. Crioula News. Títulos. Morabi já apoiou mais de 1.000 mulheres e jovens com 115 milhões de escudos nos primeiros 6 meses. Membros da Associação de Estudantes na Ilha Brava capacitados no combate às violações dos direitos dos adolescentes. Projeto Vitor prevê equipar 50 embarcações de pesca do Fogo e Brava no quadro do projeto da pesca sustentável. Ocorrência imprevisível de poeira no oceano poderá reduzir umidade, comprometendo-se a estação das chuvas no país. Pelo menos 225 mortos em sismo no leste do Afeganistão. Crioula News. Sociedade. A Morabi concedeu nos primeiros 6 meses cerca de 1.015 créditos no montante de 115 milhões de escudos para apoiar jovens e mulheres chefes de famílias com projetos, sobretudo na área de negócios. A informação foi revelada à Infopress pela Presidente do Conselho da Direção da Morabi, Lina Gonçalves, que adiantou que a instituição está a retomar a normalidade, já que os últimos 2 anos foram bastante difíceis, tendo em conta as consequências da pandemia da Covid-19. Segundo avançou, a pandemia trouxe muitos desafios para o setor, mas, por outro lado, trouxe também novas oportunidades de negócio, outros campos por explorar e uma maior demanda. Entretanto, explicou que, junto da Bolsa de Valores de Cabo Verde, foi possível emitir obrigações sociais, um financiamento no valor de 100 milhões de escudos para um período de 10 anos, com uma taxa de juros de 4% por ano. Por outro lado, a Morabi passou também a financiar na melhoria habitacional um crédito com limitação e com máximo de 15% do capital social e permitiu aos clientes ter essa possibilidade, pois muitas pessoas que não têm acesso a créditos convencionais têm essa necessidade de melhorar a sua habitação, construir uma casa de banho e arranjar um teto. Conforme explicou, a Morabi está presente nas ilhas de Santiago, Maio, Santo Antão e São Vicente, também na Ilha do Sal, e neste momento a região mais crítica é da Ilha do Sal, pelo fato de ser uma das mais afetadas com a pandemia da Covid-19. Para este ano, a Morabi pretende trabalhar para aumentar a resiliência dos seus clientes com formação, através de segmentos, ofertas de novas linhas de novos serviços e na redução de custos enquanto instituição, mas também para os seus clientes. Os membros da Associação de Estudantes da Escola Secundária Eugênio Tavares, na Ilha Brava, receberam nos dias 20 e 21 uma ação de capacitação sobre o combate às violações dos direitos dos adolescentes. Segundo a formadora Mileida Cabral, esta formação foi organizada pela organização não-governamental italiana, COSP, e ministrada em parceria com o Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente, na qual foram abordados vários conceitos dentro do tema. Questionado sobre os sinais que as crianças ou adolescentes podem apresentar quando sofrem tais abusos, a psicóloga destacou que são inúmeras, mas indicou a perda de apetite, dores de cabeça, nódoas e hematomas no corpo, nervosismo, tristeza, ansiedade, sentimento de culpa, baixa autoestima, confusão, depressão, isolamento, baixa de notas, gravidez precoce, doenças sexualmente transmissíveis e ideação suicida. Sobre as consequências, explicou que estas vão de físicas, que são as mais comuns e mais visíveis, como cortes, lesões e hematomas, fadiga, dores de cabeça, mas também as psicológicas, como a ansiedade, depressão, viver com medo, tendência de desenvolver doenças mentais, têm mais probabilidade de iniciar o consumo de álcool e outras drogas. Além disso, salientou que é preciso que cada um tenha presente
que todos são agentes ativos na prevenção e que é preciso denunciar quaisquer atos de violação de seus direitos. Os participantes classificaram a ação formativa de muito positiva, pois conforme a participante Elaine Lopes, houve muita participação e oportunidade de esclarecer algumas dúvidas, sobretudo na questão dos documentos e artigos apresentados. Igualmente, destacou que puderam exemplificar os tipos de violação que ocorreram no dia-a-dia, ou seja, que ocorrem no dia-a-dia e que as pessoas não dão muita importância, como, por exemplo, quando as mães deixam os filhos sob cuidados dos avós ou outras pessoas e pais que ameaçam os filhos com o trabalho infantil caso aprovarem. Tendo em conta a importância e pertinência desta ação de capacitação, Elaine Lopes destacou que a associação vai trabalhar no sentido de replicá-la e ser uma forma viva, ou seja, uma força viva na sociedade para trabalhar no combate da violência dos direitos dos menores, principalmente numa altura em que a Brava tem tido diversas denúncias neste sentido. Cabo Verde registrou nas últimas 24 horas 196 casos positivos da Covid-19 e 194 pessoas foram dadas por recuperadas. Com esses dados, o país passa a contabilizar 939 casos ativos, 57.074 casos recuperados, 402 óbitos, prefazendo um total de 58.467 casos positivos acumulados. Crioula News. Economia. A Associação Projeto Vitó prevê equipar 50 embarcações de pesca das Ilhas do Fogo e Brava com equipamentos de segurança e de apoio à navegação, como rádios, transmissores, GPS e kits de primeiros socorros. O diretor executivo da Associação Projeto Vitó, Herculano Diniz, disse que a sua organização não governamental está na fase final de negociação de um projeto que abarca novas perspectivas de trabalho na associação, observando que se trata de um projeto que será executado em conjunto com o BirdLife e duas outras organizações não governamentais nacionais, a Biosfera e Biodiversidade, incidindo sobre a pesca sustentável. Este projeto prevê a implementação de um conjunto de atividades relacionadas com a pesca sustentável, abrangendo a problemática do tamanho do pescado, trabalho com os restaurantes, a formação e sensibilização de pescadores e o equipamento de pelo menos 50 embarcações de pescadores das duas ilhas com equipamentos de segurança e de apoio à navegação. O projeto deve iniciar as suas atividades a partir de mês de julho, tem a duração de 3 anos e as embarcações serão equipadas para permitir aos pescadores a comunicação com autoridades marítimas nos portos. Além de rádios, transmissores serão equipados com coletes salva-vidas, kits de primeiros socorros e de sinalização, referiu Herculano Diniz, observando que a ideia é fazer com que os pescadores, em contrapartida, façam recolha de informações de megafauna marítima. Por isso serão contemplados com aparelhos de GPS e blocos de notas de bordos que servirão essencialmente para registrar informações de avistamento de aves marinhas, de golfinhos, de baleias, para que o projeto possa ter registros, além daquilo que recolhem através de aparelhos utilizados na saída. Por outro lado, Herculano Diniz avançou que a Associação Projeto Vitó conseguiu um novo projeto com contrato assinado e desbloqueio da primeira tranche para iniciar as atividades a partir de julho. Trata-se de projeto de conservação das plantas endémicas de caráter nacional e que é financiada pela Fundação Suíça. Crioula News. Ambiente. Os serviços de meteorologia e geofísica no Sal acautelaram que a situação de imprevisível poeira no oceano poderá reduzir a umidade no ar, comprometendo-se assim a previsão da boa estação das chuvas
pronunciadas para este ano. Segundo os entendidos da matéria, a umidade do ar é um elemento atmosférico que exerce influências sobre as temperaturas, as chuvas, a sensação térmica, a quantidade de água existente no ar na forma de vapor. Ao explicar este fenómeno natural em conferência de imprensa para partilhar a previsão climática sazonal para Cabo Verde 2022, a administradora da Meteorologia e Geofísica do SAL, Esther Brito, chamou a atenção pelo fato de as chuvas em Cabo Verde não serem contínuas, porém em regime de aguaceiros, podendo ocorrer, entretanto, fortes precipitações durante essa estação. Em geral, esperamos uma boa estação, que as chuvas sejam perto do que é a média para Cabo Verde. É claro que podemos ter eventos extremos, e como sabem, o regime de chuva em Cabo Verde não é uma chuva que podemos considerar contínua, é regime de aguaceiros, portanto, poderá haver situações de alguma chuva forte durante essa estação. Uma indicação que nós temos é que vamos ter uma estação um pouco úmida, ou seja, vamos ter chuva durante esse tempo, embora nós não podemos indicar praticamente os meses que pode cair com maior frequência, mas que este ano temos uma boa perspectiva para a estação. Apesar do prognóstico, Esther Brito lembrou, entretanto, que há 2 anos havia uma previsão de boa estação, mas registrou-se naquela ocasião a entrada de grande quantidade de poeira no oceano, que reduziu completamente a umidade, atalhando a queda da chuva. Já aconteceu episódios semelhantes nos anos anteriores. Se não me engano, 2 anos atrás já havia uma previsão de uma boa estação, mas tivemos um episódio da entrada de tanta quantidade de poeira no oceano que reduziu completamente a umidade e, além de mudar totalmente a configuração dos sistemas, reduziu a umidade e nós praticamente não houve chuva. Por isso, nós temos essa previsão, sim, mas também temos que estar cientes que pode acontecer esse tipo de evento que, infelizmente, nós não podemos prever. Eu não posso dizer que é algum fenómeno especial, mas podemos falar da seca prolongada no Sahel. Questionada sobre a razão desse fenómeno, Esther Brito comenta que, face à situação de seca prolongada no Sahel, se houver algum sistema que permita o levantamento de poeira nessa zona e se essa circulação se instalar, poderá atingir Cabo Verde, havendo com a ausência das chuvas, conforme explicou, maior probabilidade desses fenómenos. Momento agora para uma curta pausa e voltamos dentro de instantes. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. 94,9. Já buscaste o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa agora e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. Era tudo o que você queria. Crioula News. Renovados os votos de boa tarde, momento agora para a atualidade internacional e desportiva. Crioula News Internacional. Pelo menos 225 pessoas morreram no leste do Afeganistão na sequência de um sismo de magnitude de 5,9. 90 casas ficaram destruídas em Paktika, onde dezenas de pessoas podem estar presas sobre os escombros. O Departamento de Meteorologia do Paquistão disse que o sismo
registrou uma magnitude de 6,1, tendo sido sentido na capital paquistanesa, Islamabad e outras zonas da província de Punjab Oriental. A Agência Sismológica Europeia disse que o terremoto foi sentido ao longo de 500 quilómetros por 119 milhões de pessoas no Afeganistão, no Paquistão e na Índia. Crioula News Desporto. A seleção de Cabo Verde de handball sénior masculino iniciou esta terça-feira no pavilhão desportivo Vavá Duarte o estágio de preparação para o Campeonato Africano das Nações, que em 2022 prova ser disputada em julho no Egito. A seleção crioula, que integra o Grupo C da competição, lado a lado com as equipas nacionais da Tunísia e Nigéria, apresenta-se pela primeira vez ao público no solo cabo-verdiano. Para o diretor técnico nacional da modalidade, Alberto Silva, Cabo Verde não tem razões de queixas por estar num grupo acessível, pelo que vai entrar na maior montra do handball africano, focada na passagem à segunda fase. Cabo Verde inicia a sua campanha no CAN 2022 a 12 de julho, ante a Nigéria, para 5 dias depois, 17 do mesmo mês, defrontar a Tunísia. De acordo com o regulamento da Confederação Africana de Handball, os 2 primeiros classificados de cada grupo apuram-se para a segunda fase. Crioula News. Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Fique bem e na companhia da Rádio Crioula FM. Crioula News. Informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9, 88.5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia te tocar sempre melhor. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia na melhor companhia. Crioula FM digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente do tempo.